Hoje nós vamos ver várias distribuições discretas. Essas distribuições são como modelos que capturam a essência de alguns fenômenos que são bem comuns na vida real. Vamos começar com uma bem simples: a distribuição uniforme discreta. Ela é uniforme porque todos os resultados têm a mesma probabilidade de ocorrer. O nosso exemplo clássico é o lançamento de um dado de 6 lados. Cada resultado de 1 a 6 tem a mesma probabilidade de ocorrer. Vamos chamar de x a variável aleatória que vai armazenar o valor do resultado. Dependendo do lançamento do dado, essa variável x pode assumir qualquer um desses 6 valores com a mesma probabilidade. O conjunto de valores que a variável x pode assumir é o chamado suporte da variável. 6 valores. A distribuição uniforme da variável x é aquela que diz que cada um dos números de 1 a 6 tem 1/6 de probabilidade de ocorrer. E qualquer outro valor de x, fora desse conjunto de suporte, tem probabilidade 0 de acontecer. No geral, o que acontece é o seguinte: a distribuição uniforme discreta tem um parâmetro que é o n, é o número de valores discretos, cada um deles com a mesma probabilidade. Esse parâmetro tem que ser um valor natural, diferente de 0, maior que 0. E a distribuição com n valores, a distribuição uniforme com n valores, segue esta regra. A probabilidade da variável aleatória x assumir um valor x minúsculo é 1/n, onde n é o parâmetro da distribuição uniforme, a quantidade de valores possíveis. A probabilidade é 1/n se o valor x estiver dentro do conjunto suporte. Se não estiver, a probabilidade é 0. Para todas essas distribuições que nós vamos ver hoje, nós vamos calcular o valor esperado, ou seja, a média, e a variância. O valor esperado de uma variável aleatória é a média ponderada usando as probabilidades como pesos. No caso da distribuição uniforme discreta, é relativamente fácil. Cada valor tem a probabilidade 1/n. Lembrando que a fórmula do valor esperado é simplesmente cada valor da variável x, que aqui varia de 1 até n, vezes a probabilidade. Como todas as probabilidades são iguais a 1/n, eu posso fazer essa conta. 1/n vezes a soma de 1 até n. A soma de 1 até n tem esse resultado, n vezes n mais 1/2. Multiplicando por 1/n, o resultado é n mais 1/2. No caso do dado, que tem 6 valores, de 1 a 6, o valor esperado é 6 mais 1, 7/2, 3,5. Nós vimos isso num vídeo anterior. O valor esperado da variável aleatória x, que corresponde ao resultado do lançamento de um dado de 6 lados, é 3,5. Qualquer distribuição uniforme com n elementos vai ter o valor esperado igual a n mais 1/2. A variância usa esta fórmula aqui, sigma ao quadrado de x. É o somatório dos desvios quadrados. Cada valor xi menos a média mi, que é o valor esperado, é a mesma coisa. Mi, valor esperado, é a mesma coisa. Esta diferença ao quadrado vezes a probabilidade de cada xi. Ora, a probabilidade de cada xi é 1/n, é igual para todos os xi. Então, passamos 1/n para fora do somatório, ficamos com este quadrado dentro do somatório. Expandimos o quadrado. Aqui expandimos o quadrado,
dividimos esse somatório pelas 3 parcelas da expansão, e aqui acontecem coisas interessantes. Depois você pode ver com calma no arquivo linkado na descrição todos os detalhes. Até essa linha aqui, nós só usamos o produto notável para expandir este quadrado aqui. E depois distribuímos o somatório pelas parcelas. Agora, desta linha para esta, eu decidi dividir as 2 últimas parcelas por n, já que tudo entre colchetes aqui estava dividido por n, eu decidi manter 1 sobre n multiplicando só o primeiro somatório. O 1 sobre n eu multipliquei pelas outras 2 parcelas, por isso apareceu esse denominador n aqui. A primeira substituição interessante, que é típica de probabilidade, é que o somatório de todos os xi dividido por n nada mais é do que a média. Somar todos os elementos da distribuição, todos os valores que a variável aleatória pode assumir, e dividir pelo número total é a média. Então, esta fração aqui vai ser substituída por μ. E quando eu multiplicar por 2μ, o resultado vai ser 2μ ao quadrado. A última parcela, nμ ao quadrado sobre n, foi simplificada para μ ao quadrado. Então, chegamos a esta linha aqui, lembrando que 1 sobre n está multiplicando só o primeiro somatório. Menos 2μ ao quadrado mais μ ao quadrado dá como resultado menos μ ao quadrado. Agora nós usamos uma fórmula para calcular o somatório de todos os números ao quadrado até um certo limite. Quando eu somo os quadrados de todos os números de 1 até n, o resultado é esta fração aqui. N vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, tudo isso sobre 6. Então, este somatório foi resolvido. O resto continua igual. Daqui em diante é só fazer as contas, o resto é contarada. μ, que é a média, o valor esperado desta variável aleatória, é substituída por n mais 1 sobre 2, que é o valor esperado que nós calculamos aqui em cima, e depois de toda a manipulação algébrica, nós chegamos à variância n ao quadrado menos 1 sobre 12. Esta é a variância da variável aleatória x com distribuição discreta uniforme, assumindo valores de 1 até n. No caso do dado, onde n é igual a 6, eu vou ter 35 sobre 12. 36 menos 1, 35 sobre 12, como sendo o valor da variância. E agora, como trabalhar com a distribuição uniforme em R? R já tem um conjunto de funções para trabalhar com a distribuição uniforme, mas elas trabalham com a distribuição uniforme contínua. Nós só vamos ver em outro vídeo. Estas funções do R não servem para trabalhar com a distribuição uniforme discreta. Como fazer, então? Vamos simular o exemplo do dado. Para definir os valores possíveis da nossa variável aleatória x, vamos simplesmente criar o vetor x, assumindo valores de 1 até 6. Um vetor comum de R. Aqui. Todas as probabilidades são iguais a 1 sobre n. Então, todas as probabilidades são iguais a 1 sobre 6, que dá esse valor impresso. Vamos criar a distribuição na forma de uma tabela. Eu decidi chamar de distri. Na coluna x, eu tenho os valores possíveis da variável aleatória de 1 até 6, e nesta coluna P eu tenho os valores das probabilidades, todos eles iguais a 1 sobre 6.
Se eu quiser saber, por exemplo, a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor menor ou igual a 2, basta eu somar os valores das probabilidades para os valores 1 e 2. Eu filtro aquele data frame, pego o vetor das probabilidades com os elementos correspondentes a x igual a 1, x igual a 2 e peço para somar. E está aí o resultado, 1/3. E nós podemos visualizar o gráfico desta distribuição aqui. A distribuição uniforme não é nada muito excepcional. Eu tenho aqui os 6 valores possíveis, cada um dos valores tem a probabilidade igual a 1/6. E como é uma distribuição discreta, com 6 valores possíveis para a variável x, eu decidi desenhar o gráfico usando estas colunas e não uma curva. Não existem valores da variável x entre estes números inteiros. Outra coisa que nós vamos precisar fazer em R é gerar amostras de acordo com uma dada distribuição. Para a distribuição discreta uniforme, nós podemos usar a função sample. Esta função, por default, trabalha com distribuição uniforme discreta. Se eu quiser, então, simular 10 lançamentos de um dado, basta eu chamar a função sample, o vetor dos valores possíveis, o tamanho da amostra que eu quero gerar e dizer que eu quero que a amostragem seja feita com reposição. Aqui está a amostra, 10 valores entre 1 e 6. Cada vez que eu executo a função sample, ela retorna um conjunto de valores diferentes. Ok, depois da distribuição uniforme discreta, vamos para a segunda distribuição, a distribuição de Bernoulli, que também é bem simples. Como exemplo, o lançamento de uma moeda com 2 resultados possíveis, coroa ou cara. É uma variável aleatória, x, tem 2 valores possíveis. Como as nossas variáveis aleatórias são numéricas, vamos codificar coroa como 0 e cara como 1. Nós combinamos chamar o resultado, que corresponde ao valor 1, de sucesso. E a probabilidade da variável assumir o valor 1 é a probabilidade de sucesso, que nós vamos chamar Pzinho. Arbitrariamente, nós decidimos que cara corresponde a sucesso. Nós chamamos essa distribuição de Bernoulli, a variável aleatória é x e o parâmetro é o Pzinho. Para uma moeda justa, Pzinho vale 0,5. E aqui uma observação sobre a notação. Nós vimos essa barra vertical antes no vídeo sobre probabilidades condicionais, a probabilidade de acontecer um evento, dado que outro evento aconteceu também. Aqui o significado desta barra é diferente. Em cada distribuição que nós virmos, nós vamos ter o nome da variável aleatória, esta barra e uma lista de parâmetros da distribuição. A distribuição de Bernoulli não é uma só, é uma família de distribuições. Cada distribuição tem um valor diferente para o parâmetro P. A moeda justa corresponde a P igual a 0,5. O que dá esta regra de distribuição de probabilidades. A probabilidade de x ser igual a 0, ou seja, a moeda dá resultado coroa, é 1 menos 0,5, que por acaso é 0,5 também. E a probabilidade de cara, ou seja, x ser igual a 1, é 0,5. De uma maneira mais econômica, nós podemos escrever isto deste jeito. A probabilidade da variável x assumir um valor específico x é a probabilidade de sucesso elevada a x vezes 1 menos a probabilidade de sucesso elevada a 1 menos x. Como x só vai assumir
os valores 0 ou 1, quando x for 0, nós temos o caso 1 menos 0,5, a probabilidade de fracasso. Quando x assumir 1, nós vamos ter 0,5 a probabilidade de sucesso. Como aqui as duas probabilidades são iguais, a coisa fica meio sem graça. E lembrando, cada valor do parâmetro P dá uma distribuição diferente desta família de distribuições de Bernoulli. Vamos mudar aqui o nosso exemplo e trabalhar com uma moeda viciada. A nossa moeda tem 80% de probabilidade de sair cara. Então, o valor do parâmetro P é 0,8. E a distribuição de Bernoulli fica com esta cara. O valor 0 tem probabilidade 1 menos 0,8, que é 0,2, e o valor 1, probabilidade de sucesso, 0,8. É uma distribuição bem simples, dois valores possíveis, cujas probabilidades dependem do valor do parâmetro P. No geral, então, nós temos a distribuição de Bernoulli com um parâmetro só, a variável aleatória assume só um dos dois valores, 0 ou 1, o parâmetro P é uma probabilidade, varia no intervalo de 0 até 1, inclusive. O valor esperado é o próprio P, o valor do parâmetro. Lembrando que a fórmula do valor esperado diz: multiplica cada valor da variável aleatória pela probabilidade. Ora, 0 tem a probabilidade 1 menos P de aparecer. E 1 tem probabilidade P de aparecer. Soma tudo, o resultado é P. A variância é uma fórmula parecida, só que nós, em vez de multiplicar o valor da variável, nós multiplicamos o desvio ao quadrado. Ou seja, o valor menos a média elevado ao quadrado. A média é P, nós acabamos de ver, multiplicamos pela probabilidade. A mesma coisa para o valor 1, subtrai a média, eleva ao quadrado, multiplica pela probabilidade P, fazemos a contarada e chegamos à variância P vezes 1 menos P. Nós vamos usar isso depois, daqui a pouquinho, quando nós formos ver a distribuição binomial, que é uma distribuição construída em cima da distribuição de Bernoulli. O que eu acabei de dizer, a distribuição de Bernoulli é um caso especial da distribuição binomial. A distribuição binomial tem um parâmetro n. Quando esse parâmetro n é igual a 1, nós temos a distribuição de Bernoulli. Mas se você não quiser usar a distribuição binomial em R, você pode trabalhar com um vetor de valores e um vetor de probabilidades. Cada um desses dois vetores vai ter tamanho 2, já que a distribuição de Bernoulli faz com que a variável aleatória assuma só 0 ou 1. E aí você usa a mesma função sample que nós usamos no caso da distribuição uniforme, mas desta vez com o argumento prob. A função sample recebe, opcionalmente, um argumento que especifica as probabilidades de cada um dos elementos do vetor de onde você está tirando a amostra. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, eu quero simular 10 lançamentos de uma moeda viciada. Aqui o nosso vetor de valores, 0 e 1, e as probabilidades. A nossa moeda viciada tem 20% de probabilidade de coroa e 80% de probabilidade de cara. Chamamos a função sample, passando o vetor 0 e 1, dizemos que queremos 10 lançamentos, aqui passamos o argumento com o vetor de probabilidades, coisa que nós não fizemos na distribuição uniforme, porque na distribuição uniforme todas as probabilidades são iguais e este é o caso default da função sample. E dizemos que queremos amostragem com reposição. Aí está.
Por algum motivo, todas as vezes, todos os lançamentos deram resultado cara. Não é muito surpreso porque essa moeda é viciada, 80% de probabilidade de dar cara. Outra simulação, bem, pelo menos agora, 8 caras e 2 coroas. Mais uma. 7 caras e 2 coroas. 9 caras e 1 coroa. Depois da distribuição uniforme e da distribuição de Bernoulli, vamos ver a distribuição geométrica. O exemplo é o seguinte. Cada mensagem que você recebe por e-mail tem probabilidade 0,1 de não ser spam e 0,9 de ser spam. Então, vamos trabalhar com estes parâmetros. 10% das mensagens circulando pela internet não são spam e 90% são spam. Considere, além disso, que cada mensagem é independente de cada outra mensagem. Ou seja, o fato de uma mensagem ser ou não spam não afeta o fato de outra mensagem ser ou não spam. Você abre sua inbox, que não tem filtro anti-spam, e começa a abrir as mensagens sequencialmente. Nós estamos interessados em saber o número de mensagens spam que você precisa abrir até chegar à primeira mensagem não spam. Esta é a nossa variável aleatória x. É uma variável aleatória porque ser ou não ser spam depende de probabilidades. A pergunta então é: quantas mensagens podres você tem que abrir, quantos fracassos você precisa ter até chegar ao primeiro sucesso? Esta variável aleatória x tem como suporte este conjunto aqui. 0, 1, 2 até infinito. O 0 seria o caso em que a primeira mensagem que eu abrisse já fosse não spam. Variável aleatória conta o número de fracassos. Embora em vários livros você vá achar a distribuição geométrica como sendo o número total de tentativas, inclusive o primeiro sucesso. Aqui nós vamos combinar que a variável conta só o número de fracassos antes do primeiro sucesso. Esta distribuição geométrica também tem um parâmetro só, que é o Pzinho. É a probabilidade de sucesso, que no nosso exemplo é 0,1. Nós escrevemos então a distribuição deste jeito: G1, variável aleatória x, com parâmetro Pzinho igual a 0,1. A pergunta: qual a probabilidade de que a primeira mensagem não spam seja a 10ª? Ou seja, você tem que abrir 9 mensagens. Você quer saber qual é a probabilidade da variável aleatória x assumir o valor 9, onde a probabilidade de cada sucesso é 0,1. O cálculo é fácil. Para que a 10ª mensagem seja a primeira não spam, eu preciso ter 9 mensagens spam, cada uma com probabilidade 0,9, e como elas são independentes, basta multiplicar 0,9 por si mesmo 9 vezes, ou seja, 0,9 elevado a 9. E depois a probabilidade de conseguir uma mensagem não spam, que é 0,1. O resultado é 39%. Então existe 39% de chance que eu só encontre a primeira mensagem não spam depois de abrir 9 mensagens spam. E aqui nós vemos o gráfico desta distribuição de probabilidade geométrica com parâmetro 0,1. Para cada valor da variável x, que varia de 0 até infinito, eu tenho a probabilidade. A probabilidade de x assumir 0 é de 0,1, corresponde ao caso de, logo na primeira mensagem, eu abrir uma mensagem boa, não spam. A probabilidade disso é 0,1. A probabilidade de x assumir o valor 1
corresponde a menos do que 0,1, e assim por diante. A distribuição geométrica sempre tem essa cara. Apesar de ser uma distribuição discreta, você consegue visualizar aqui uma curva exponencial descendo. No geral, a distribuição geométrica funciona assim. A variável aleatória x conta a quantidade de provas de Bernoulli que tem como resultado o fracasso antes do primeiro sucesso. Como eu disse, as provas de Bernoulli são independentes e tem probabilidade fixa de sucesso P. A fórmula para calcular a probabilidade da variável x assumir um valor x é esta aqui. Probabilidade de fracasso elevado a x vezes a probabilidade de sucesso. O valor esperado, ou seja, a média da distribuição geométrica, é relativamente fácil de calcular. Para simplificar, vamos chamar a probabilidade de fracasso de Q. Então, a probabilidade da variável assumir o valor x é Q elevado a x vezes P. O valor esperado é a média ponderada. Cada valor da variável, 0, 1, 2, 3, multiplicado pela probabilidade. As probabilidades são P para o 0, QP para o 1, Q ao quadrado P para o 2, Q ao cubo P para o 3 e por aí vai. Daí o nome dessa distribuição. As probabilidades, a sequência de probabilidades, forma uma sequência geométrica, onde cada termo é igual ao termo anterior vezes Q. Então, o que nós queremos fazer depois de rearrumar tudo, e você pode ver os detalhes depois, é achar a soma de uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é Q e cuja razão também é Q. E esta soma desta progressão geométrica dá este resultado, Q sobre 1 menos Q, que equivale a 1 menos P sobre P, se você quiser escrever em termos da probabilidade de sucesso. No exemplo dos e-mails, onde a probabilidade de sucesso era 0,1, o valor esperado é 0,9 sobre 0,1, que é 9. Ou seja, em média, você vai precisar abrir 9 mensagens spam antes de chegar na primeira mensagem não spam. O que faz sentido, já que 90% das mensagens circulando são spam. E a variância da distribuição geométrica é 1 menos P sobre P ao quadrado. O cálculo já é um pouquinho mais complexo do que esse que nós vimos aqui em cima. Como trabalhar com a distribuição geométrica em R? R tem 4 funções para cada distribuição. Para a distribuição geométrica, a primeira função vai me dar a probabilidade da variável assumir um determinado valor. O nome dessa função é dGeom, D de distribuição geométrica. Você passa o valor de x como primeiro argumento e o valor do parâmetro P como segundo argumento. Aqui eu tenho o mesmo gráfico da distribuição geométrica com o parâmetro 0,1. A função dGeom, a chamada da função dGeom 9, 0,1, dá a altura desta barra em vermelho, 0,039. Em R, os argumentos se chamam x e prob. Tanto x quanto prob podem ser vetores. E aí, neste caso, R vai parear cada elemento de um vetor com cada elemento de outro vetor da mesma posição. Para gerar o gráfico que eu acabei de mostrar, eu precisei calcular as probabilidades de x assumir os valores 0, 1, 2, 3. Se eu quiser calcular as probabilidades de x assumir cada um dos valores, de 0 até 10, eu chamo a função dGeom uma vez só, passando no argumento x o vetor de 0 a 10 e um valor só para a probabilidade. E o resultado é esse.
as 10 primeiras probabilidades, que correspondem a estas 11 primeiras, de 0 até 10, desculpa, alturas destas colunas. E se agora eu quiser variar o parâmetro P, eu quero agora examinar várias distribuições diferentes desta família, onde o parâmetro P assume o valor 0,1, nós estamos trabalhando até agora, mas eu também quero ver o que acontece se o parâmetro P for 0,2, 0,3 até 1. Eu quero saber qual é a probabilidade de X assumir o valor 10, ou seja, eu tenho que abrir 10 mensagens spam antes de chegar à primeira não spam, com cada uma dessas probabilidades. Aqui eu uso aquela função que gera uma sequência com este valor inicial, este valor final, este incremento. Aí estão as probabilidades. Como era de se esperar, se a probabilidade de não spam for 1, ou seja, se com certeza todas as mensagens forem não spam, a probabilidade da variável assumir o valor 10 é 0. É impossível eu receber alguma mensagem spam. Mas cuidado, se os dois argumentos forem vetores, o resultado é um vetor com comprimento do maior argumento, com os valores de x pareados com os valores de prob. Se eu fizer essa chamada aqui, dgon, com 3 valores para x, 10, 11 e 12, e 2 valores para probabilidade, o resultado vai ser 3 probabilidades. Uma delas, a primeira delas é a probabilidade de x ser igual a 10 com probabilidade 0,1. A segunda delas, a probabilidade de x ser igual a 11 com probabilidade 0,2. E a terceira, x igual a 12, probabilidade 0,1. Perceba que, como só havia 2 elementos no vetor prob, para o valor 12 ele reaproveitou o valor 0,1. Ele reciclou o vetor prob, só tinha 2 elementos. Então, para o terceiro cálculo, ele usou o primeiro elemento de novo. Então, nós acabamos de ver como calcular a probabilidade da variável assumir um valor, usando a função dgon. Existe uma outra função que me dá a probabilidade acumulada, a função de distribuição acumulada. Esta função se chama pgon, P de probabilidade acumulada. Se eu chamar a função pgon com os argumentos 9 e 0,1, o resultado vai ser 0,651, que é a soma de todas essas probabilidades em vermelho. Ou seja, a probabilidade da variável x assumir qualquer valor menor ou igual a 9. Esta é a função pgon. Ela tem um terceiro argumento, lower tail, que por default é verdadeiro. Se este argumento for falso, em vez de me dar a cauda inferior, a função vai retornar a probabilidade da cauda superior, a probabilidade da variável assumir valores maiores que o passado. Então, se eu chamar pgon 90,1 e lower tail como falso, o resultado é diferente, 0,349, que é a soma das probabilidades de x assumir o valor 10, 11, 12, assim por diante até ao infinito. Obviamente, 0,349 mais 0,651 dá 1. E perceba, quando você passa o 9 como argumento e você quer a cauda inferior,
as probabilidades calculadas incluem o valor 9. Se você pede para calcular a cauda superior, as probabilidades não incluem o caso de x ser igual a 9. Se você passar lower tail igual a falso, a probabilidade é de x ser estritamente maior do que o valor passado. Assim como em DGON, tanto o valor Q quanto o prob podem ser vetores, e as mesmas regras valem. Voltando ao exemplo do spam. Qual é a probabilidade de precisar abrir no máximo 10 mensagens spam para então abrir a primeira mensagem não spam? O fato de agora estarmos falando em no máximo indica que a gente precisa usar a função de probabilidade acumulada. Eu uso a função PGON, o valor é 10 e a probabilidade é 0,1. 69% aproximadamente é a probabilidade de precisar abrir no máximo 10 mensagens. Este resultado corresponde, na verdade, à soma de todas as probabilidades individuais, x igual a 0, x igual a 1, etc., até x igual a 10. Se eu chamar a função DGON para calcular estas probabilidades individuais, passando o vetor 0 até 10 no primeiro argumento, e pedir para somar todos os resultados, você vê que o valor é o mesmo. Vamos mudar de exemplo. Vamos estudar uma situação mais realista. Cada vez que você joga 6 números na Mega Sena, a probabilidade de você acertar a cena é de 1 em 50.063.860, segundo este link oficial. Qual é a probabilidade de você acertar a cena em alguma das primeiras 1000 vezes que você jogar? E nas primeiras 10.000 vezes? E nas primeiras 100.000 vezes? Mas aí, se fizer a conta, jogando 100.000 vezes na Mega Sena, 2 vezes por semana, isso dá um número de anos gigantesco. Nós vamos ver já já. Este é um caso da distribuição geométrica, porque a pergunta é: quantas vezes você precisa repetir a prova de Bernoulli até conseguir o primeiro sucesso? Ou seja, quantos fracassos você vai ter antes de conseguir o primeiro sucesso? Eu estou perguntando qual é a probabilidade de você precisar passar por 1.000 fracassos, 10.000 fracassos ou 100.000 fracassos antes do primeiro sucesso, se a probabilidade de sucesso for esta. Aqui estão os resultados. Eles são ridiculamente baixos. A probabilidade de você precisar jogar 1000 vezes é esta aqui, antes de conseguir acertar. E aqui de 10.000 vezes e aqui de 100.000 vezes. Ou seja, se você jogar 100.000 vezes, a probabilidade de que todas essas 100.000 vezes resultem em fracasso e logo depois você consiga acertar a cena é esta aqui, menos de 0,2%. Qual é a probabilidade de você jogar 2 vezes por semana durante 100 anos sem acertar a cena? Considerando 52 semanas por ano. O que nós queremos aqui é a cauda direita. Ou seja, a probabilidade de você não acertar durante 100 anos é 1 menos a probabilidade de você acertar em até 100 anos.
ou seja, é esta área vermelha aqui. Então eu vou chamar a função pgon com lower tail igual a falso. E aí está. O primeiro número é o número de vezes que você vai jogar 2 vezes por semana durante 100 anos. E a probabilidade de você não acertar em nenhuma dessas 1.400 vezes é esta aqui, praticamente 100%. Bem, aqui o resultado do cálculo que só apareceu no HTML gerado. Se eu jogar 100.000 vezes na Mega Sena, 2 vezes por semana, toda semana, o tempo equivalente é a 961 anos e meio. O que acontece aqui é o seguinte: a probabilidade de sucesso é tão baixa, a probabilidade de ganhar na Mega Sena, de acertar a cena, é tão baixa essa aqui, que a distribuição geométrica começa em um valor muito baixo. Este valor aqui é basicamente igual a este, e decresce muito lentamente. Muito lentamente. Este gráfico aqui vai até 1 milhão, ainda falta toda a área restante, até infinito. A área da faixa vermelha é a probabilidade de acertar a cena jogando em até 10.000 jogos. Ou seja, a área azul corresponde à probabilidade de você precisar de mais de 10.000 jogos para acertar a cena. Essa área azul corresponde a este valor, 99,98%. A terceira função agora é a função quantil. O que ela calcula agora é o inverso da função de probabilidade acumulada. Eu passo para essa função um valor de uma probabilidade e pergunto qual é o valor de x que tem probabilidade acumulada igual ao valor passado. O nome desta função é QGON. Se eu fizer essa chamada, QGON 0,651, com probabilidade 0,1, o resultado vai ser 9, o que significa que, quando x assume o valor 9, a probabilidade acumulada é igual a 0,651. A área em vermelho é 0,651. Então, lembrando, na função PGON, eu dou o valor de x e pergunto qual é a probabilidade acumulada, à esquerda. Ou, se eu passar a lower tail falso, à direita. Na função QGON, eu passo a probabilidade e a função me retorna o valor de x. Assim como em PGON, se eu passar lower tail igual a falso, a função vai me retornar o valor de x que corresponde à probabilidade acumulada à direita, sem incluir o valor retornado, com probabilidade igual àquela que eu passei no argumento. Usando esta função, eu posso responder a uma pergunta como: quantas vezes você precisa apostar 6 números na Mega Sena para ter 50% de chance de acertar a cena alguma vez? Ou seja, eu estou perguntando, neste gráfico, qual é o valor de x à esquerda do qual 50% de probabilidade reside. Defino o valor da probabilidade aqui e chamo a função QGON com 50% de probabilidade. E o resultado é esse. 34.701.623 vezes. É um número que nem está aqui neste gráfico. Este gráfico só vai até 1 milhão e pouco. O número de vezes
que eu preciso jogar na Mega Sena para ter 50% de chance de acertar alguma vez é mais de 34 milhões. Jogando 2 vezes por semana, toda semana, isto equivale a 333.669 anos. Agora, a quarta função, que serve para gerar números aleatórios de acordo com a distribuição geométrica. A função se chama RGON, R de randômico. Eu passo para ela o número de valores que eu quero e a probabilidade de sucesso da distribuição geométrica. Vamos voltar ao exemplo do spam. A ideia agora é simular muitos experimentos, mais especificamente 1000. Os resultados são os valores da variável x, ou seja, a quantidade de mensagens spam que precisaram ser abertas antes de chegar a primeira mensagem não spam. Eu crio aqui o vetor amostra com o resultado de 1000 valores gerados aleatoriamente com uma distribuição geométrica de parâmetro 0,1. Eu gero 1000 valores, vou mostrar aqui só os primeiros 6 valores. A ideia é que, neste primeiro experimento, o valor de x foi 5, ou seja, esta pessoa precisou abrir 5 mensagens spam, e a sexta era não spam. Esta aqui, 3 spam, antes da primeira, não spam. Esta terceira precisou de 16 mensagens spam antes de chegar na primeira não spam. E assim por diante. A última pessoa teve sorte, a primeira mensagem já era não spam, então x assumiu o valor 0. Nós geramos 1000 destes números e guardamos na variável amostra. O valor esperado, teórico, é 9, que corresponde àquela fração 1 menos p sobre p. A amostra que nós geramos tem média 9,027, bem próxima do valor teórico. A variância da nossa amostra ficou em 90,64 aproximadamente. E você vai lembrar que o valor teórico era 90. As medidas nessa nossa amostra gerada pelo R são bem parecidas com os valores teóricos da média e variância da distribuição geométrica. Vamos fazer outra simulação. 100.000 pessoas jogando na Mega Sena, com aquela probabilidade de sucesso. Vamos gerar 100.000 valores desta variável aleatória. E lembra que o valor da variável diz quantos fracassos precisaram ocorrer antes do primeiro sucesso. Ou seja, quantas vezes essa pessoa jogou e não ganhou para então ganhar. Eu gero esta amostra, 100.000 pessoas, e peço para ver quantos destes valores são menores que 1000. Quantas pessoas ganharam em no máximo 1000 vezes? 3 pessoas. De 100.000 pessoas, 3 ganharam antes da 1000ª vez. Qual é a média da nossa amostra? 49.980.000. Esta é a média do número de vezes que uma pessoa precisou jogar na Mega Sena antes de ganhar pela primeira vez. O valor esperado é 1 menos p sobre p, 50 milhões. Então, a nossa amostra tem a média bem próxima do valor teórico. E a mediana? 34.519.000.
é um número menor do que a média, e isso é esperado, já que esta distribuição é muito assimétrica à direita. Ou seja, ela tem uma cauda à direita muito comprida, ela diminui muito lentamente, o que faz com que a média seja deslocada para a direita. A mediana vai estar um pouco mais à esquerda. Qual o valor máximo desta nossa amostra? Qual é a pessoa mais azarada que precisou do maior número de vezes para ganhar na Mega Sena pela primeira vez? Foi uma pessoa que jogou 594 milhões de vezes antes de ganhar. E o mínimo? O mínimo foi aquele sortudo que ganhou depois de 296 vezes perdendo. Aqui um gráfico da amostra que nós geramos. 100 mil pessoas jogando na Mega Sena e no eixo X, a quantidade de jogos até acertar a cena. Vê que teve gente que precisou de mais de 600 milhões de vezes para ganhar pela primeira vez. E é uma quantidade tão pequena de pessoas que nem aparece aqui. Para cada valor do eixo X, eu tenho o número de pessoas que teve aquela quantidade de jogos até acertar a cena. Ou seja, menos de 2.000 pessoas acertaram até este valor de X. O problema é que o eixo de X aqui tem uma escala tão pequena que a gente fica sem noção. Vamos pegar só os que acertaram a cena em 10.000 tentativas ou menos. Ou seja, uma faixa ínfima deste gráfico aqui. Até 10.000, até o valor 10.000 de X. Eu tenho aqui este histograma. 2 pessoas acertaram em menos de 1.000 vezes. 3 pessoas acertaram entre 2.000 e 3.000 vezes, 2 entre 3.000 e 4.000 e assim por diante. Isso de um total de 100.000 pessoas. Neste clima de pessimismo, nós vamos fazer uma pausa para no próximo vídeo ver mais distribuições discretas, a binomial e a distribuição de Poisson.